Olá, zusammen! Tudo bem com você, desbravador? Eu sou a Carol, professora de alemão, e como pedido, eu recebi muitas mensagens de seguidores no Instagram e aqui no YouTube pedindo para eu explicar um pouquinho sobre a minha organização de estudos. Como eu já falei no Instagram, eu estou estudando para a prova do C1, do Goethe-Zertifikat, e eu queria passar para vocês um pouquinho da minha organização. Eu ainda não consegui fazer uma organização completa, porque os meus estudos estão em andamento e eu vou adaptando os meus estudos de acordo com as necessidades que eu vou sentindo. Então, mais pra frente, eu provavelmente vou fazer outro vídeo para falar só de organização de estudos para certificado. Agora eu vou falar sobre organização de estudos no geral, tá? Então, o primeiro tópico aí para você organizar melhor os seus estudos é estabelecer seus objetivos e suas metas a curto, médio e longo prazo, O que seria isso, meu objetivo é aprender alemão, eu quero falar alemão, É uma coisa muito aberta. Eu quero falar alemão é uma coisa muito aberta. Você vai precisar primeiro pensar, tá, por onde eu começo? Começa pelo básico, pelas expressões mais simples, pelas estruturas mais simples de frase. Então, esse é o seu primeiro objetivo, O seu primeiro objetivo dentro de um objetivo maior. E aí, a partir disso, você vai estabelecendo metas. Então, esse mês eu vou estudar tal coisa, tal mês eu vou estudar outra coisa. Eu quero fazer esse livro, depois esse outro livro, e eu vou estudar isso e aquilo. Quando a gente tem um professor, o professor basicamente faz isso pela gente em grande parte do tempo. É lógico que você precisa estabelecer aí um discernimento na hora de estudar, eu estou entendendo, eu não estou entendendo, e passar um feedback para o seu professor. Mas o professor também faz esse planejamento de metas a curto, médio e longo prazo, tá? Bom, quanto tempo você tem? Esse é o segundo ponto, tá? Quanto tempo você tem para estudar? Por quê? Porque o ritmo de estudo tem que ser realista. Não adianta você falar assim, eu quero fazer 2 níveis em um ano se você pode estudar 1 hora só por semana. Eu digo muito para as pessoas que me procuram, quando elas perguntam para mim, Carol, quanto tempo que eu levo para chegar no B1? Depende. Tem pessoas que têm mais facilidade de aprender uma língua, tem outras que têm menos, e isso não implica na qualidade do aprendizado da pessoa, só no ritmo. Cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado. É a única coisa que eu tô falando aqui. Não tô falando que ninguém é capaz de aprender, não. Todo mundo é. Mas a gente tem que respeitar o nosso ritmo, o nosso tempo, o quanto a gente consegue se dedicar. Então, separar um tempo da sua semana e ser realista, tá? Eu não consigo estudar todo dia. Tá, então não estude todo dia. Não se cobre estudar todo dia se você sabe que você não vai conseguir. Se você sabe que você vai conseguir estudar 1 ou 2 vezes por semana, meia hora, comece fazendo isso, tá? É claro que quanto maior a frequência, mais você vai exercitando sua memória e você vai lembrando mais rápido das palavras. Mas vá no seu ritmo, tá? Um terceiro ponto que é muito importante, Quais materiais você vai usar? Então, que material você vai usar para estudar? Estou me preparando para um exame que é caro, que é difícil. Mesmo eu já tendo nível há alguns anos, ele exige um preparo. Afinal, a gente não paga uma prova super cara para correr o risco de não passar, principalmente por nervosismo, essas coisas, porque não entra em jogo só o que você sabe,
entra também a questão de como você lida com provas. Eu sou uma pessoa que fico nervosa com provas, então eu faço um preparo e eu acabo estudando muito mais do que eu precisaria para eu me sentir segura, tá? E aí, quando eu fui começar a organizar os meus materiais, né, e fazer o meu planejamento de estudos para estudar para a prova de certificado, a primeira coisa que eu sentei e pensei foi: que materiais que eu vou usar? Como eu vou me preparar, né? Como que eu vou me preparar? Eu vou me preparar usando esse material, porque eu tô querendo revisar as estruturas gramaticais, melhorar a minha escrita e treinar bastante a escrita por conta do tempo que você tem na prova para escrever. E também eu quero aumentar o meu vocabulário, porque o vocabulário nunca é demais. Então eu escolhi livros que me ajudassem nesse sentido, tá? Quando eu terminar, eu vou gravar um vídeo para vocês explicando direitinho que materiais que eu usei e como que funcionou. Como ainda estou no processo, fica um pouco complicado de explicar sem eu ter certeza de que deu certo, que não funcionou, que podia ter sido diferente, inclusive para agregar a esse vídeo que eu tô gravando para vocês. E quarto, criar estratégias e não metas por tempo. As pessoas pecam muito nessa questão de metas por tempo, porque tal dia eu tenho que fazer isso, isso e isso, e tal semana eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Não, estabeleça metas, né? E metas realistas, tá bom? Realistas, porque você tem que sentir se você tá dando conta de cumprir aquilo naquele prazo, senão você estende, não tem problema, você não é uma pessoa pior ou menos inteligente por causa disso, tá? Tá tudo bem. Então, respeitar os seus limites e ser realista, tá? Porque a gente vai, às vezes, criando uma expectativa e aí aparece uma dificuldade e acaba se enroscando. Ai, porque eu não tô entendendo isso, então eu vou deixar quieto. Calma, vamos ver o que tá acontecendo, tirar dúvida, estudar e vai pra frente. É muito essa questão do controle do tempo, é um pouco complicado, porque você acaba se cobrando muito em ser muito produtivo o tempo todo. Tem dia que a gente tá mais cansado e só quer estudar um pouquinho. Tem dia que a gente tá com muita energia e estudar mais do que as expectativas. Então a gente vai aí balanceando a longo prazo, não é num dia só. Então a minha estratégia sempre foi e sempre será: eu tenho isso aqui para estudar até tal data ou até tal mês, né? E eu vou riscando as coisas que eu vou cumprindo. E isso me incentiva a continuar. E aí, os dias que eu tô com muita energia, eu acabo fazendo até mais do que seria esperado que eu fizesse em um dia. Pode ser que para você funcione diferente. Cada um precisa encontrar o seu caminho. Mas o que eu tô batendo na tecla aqui é que você respeite esse processo seu de perceber se tá funcionando, se não tá funcionando, ao invés de ficar cobrando produtividade o tempo todo, porque a gente não tá com a mesma energia todo dia, tá? Cada dia é um dia. E também queria reforçar algumas coisinhas, né? Não adianta focar só no resultado. Você tem que olhar passinho por passinho onde você tá pisando. Se a gente ficou olhando o objetivo lá na frente, o que acontece? Eu não tô olhando onde eu tô pisando aqui. Aí eu tropeço, eu caio, eu me machuco, eu me perco do caminho. Então, saiba para onde você tá indo, mas foca no que você tá fazendo agora, tá? Respeitar os seus limites e celebrar as pequenas conquistas. Pô, acabei um capítulo do livro hoje, que gostoso, é um capítulo a menos para você fazer. Olha que delícia. Ai, mas eu só fiz 2 capítulos do livro e ainda tem mais 6. Tá
bom, mas você não tá mais no primeiro, você não tá mais no começo, você já terminou 2. Agora falta mais 6 ao invés de faltar 8. Então isso é um progresso e reconheça isso como progresso, porque isso vai te motivar a continuar estudando, tá? E nem todo capítulo vai ser na mesma velocidade. Então, tenha um pouquinho de paciência, né? Paciência e motivação são o segredo, né, para você falar outro idioma. E isso, né, essas estratégias, elas podem ser usadas para qualquer língua que você estiver estudando. Bom, espero que tenha ajudado. Se você gostou, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo com mais dicas de alemão e de estudos para você. Tschüss!